Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, uma obra fundamental da literatura africana de língua portuguesa, mas que, olha, nem todo mundo conhece. Vamos falar de Rosa do Riboquet, um romance que pulsa, que é pura vida, a alma de São Tomé e Príncipe. Bom, o nosso caminho aqui é bem simples. Primeiro, vamos entender o cenário da história, o bairro do Riboque. Depois, a gente vai conhecer o autor e, claro, a protagonista, a Rosa. A partir daí, a gente entra de cabeça nos temas centrais do livro: vida, amor, luta. E, no fim, vamos entender por que essa história é tão importante. Então, para a gente entender de verdade a história da Rosa, primeiro a gente precisa sentir o mundo dela. E esse mundo começa lá na nação insular de São Tomé e Príncipe. Para a gente se localizar, estamos falando de um país formado por ilhas, sabe? Fica ali na costa da África Central. É um lugar com uma cultura e uma história muito únicas, totalmente moldadas pelo oceano e pelo encontro de vários mundos. E bem no coração da capital, a gente encontra o bairro do Riboque. Essa citação do livro descreve perfeitamente, não é só um endereço, é uma pulsação, é como um organismo vivo, o centro social e cultural onde a nossa história toda acontece. O Riboque é, na verdade, um microcosmo do país. É um lugar com laços comunitários muito fortes, mas também cheio de contrastes sociais, principalmente naquele período logo depois da independência. É nesse caldeirão, sabe, onde o tradicional e o moderno se misturam, que a vida da nossa protagonista vai se desenrolar. Ok, agora que a gente já conhece o palco da história, vamos conhecer a mente que deu vida a tudo isso. Queria apresentar Albertino Bragança, uma voz assim fundamental na literatura de São Tomé e Príncipe. E olha só, essa frase do próprio autor já diz tudo sobre o propósito dele, né? Dar voz à história que as pessoas vivem no dia a dia, mas que nem sempre entra para os registros oficiais. Ele buscava transformar o cotidiano em literatura, em memória. O Albertino Bragança não era só um escritor. Ele também foi político, chegou a ser ministro, e essa experiência deu a ele uma visão muito única dos desafios do país. Por isso que nas obras dele ele mergulha tão fundo na questão da identidade nacional, e Rosa do Riboque é, talvez, o melhor exemplo disso. Bom, com o cenário e o autor já apresentados, chegou a hora. Vamos conhecer o coração do romance, a personagem que nos guia por essa história toda. Vamos conhecer a Rosa. A Rosa é a alma do livro. É através dela que a gente sente os dilemas de toda uma geração. Ela representa essa luta por autonomia, sabe? Por encontrar um lugar no mundo que vá além daquilo que a sociedade já tinha definido para ela. Essa frase dela, nossa, resume tudo perfeitamente. Dá para sentir o conflito interno. Por um lado, um sentimento muito forte de pertencimento. Eu sou do Riboque, mas ao mesmo tempo vem aquele desejo, aquele anseio por uma identidade própria, por liberdade, por ter sonhos que fossem só dela. E esse conflito entre o coletivo e o individual leva a gente direto para o núcleo da história. O romance explora justamente as tensões da vida da Rosa e, na verdade, da vida de muita gente naquela época e naquele lugar. Aqui fica bem clara a batalha interna que ela enfrenta. De um lado tem o peso, mas também o conforto, da comunidade, com suas regras, suas tradições. Do outro lado, tem aquele chamado para ser ela mesma, para ir atrás dos próprios sonhos e ambições num mundo que estava mudando. A jornada da Rosa é um arco de autodescoberta muito poderoso. Ela não rejeita as origens dela, muito pelo contrário, mas ela aprende a navegar por elas. Ela luta contra as barreiras sociais e principalmente contra aquele papel que já vinha pronto para as mulheres, seja buscando estudar ou desafiando as normas dos relacionamentos. Tudo isso para, no fim, construir o próprio destino. Tudo isso nos leva à grande questão. Afinal, por que a história de uma jovem num país insular pequeno consegue ser tão universal e tão duradoura? Qual é o legado desse livro? Rosa do Riboque é um marco por muitas razões. Foi um dos primeiros livros a dar uma voz literária autêntica para a experiência de São Tomé e Príncipe depois da independência. Ele nos dá um retrato super complexo da vida urbana, fala de temas universais como amor, identidade e, o que é fundamental, coloca a perspectiva de uma mulher no centro da narrativa do país. A publicação em 1985 foi um momento decisivo. Foi um ato de afirmação cultural, sabe? Ajudou a construir uma identidade literária própria para São Tomé e Príncipe no cenário mundial. A história da Rosa nos lembra de uma verdade muito importante sobre a literatura. Ela é como um portal para a alma de um povo, um jeito de entender suas lutas, seus sonhos, sua humanidade. A gente só precisa estar disposto a ouvir o que essas vozes têm a dizer. Isso tudo acaba com uma reflexão, né? A jornada da Rosa lá no Riboque faz a gente parar e pensar.
E ao nosso redor? Quais são as histórias que definem os nossos bairros, as nossas cidades, mas que ainda não foram contadas? A pergunta fica aí no ar.